Ajuda diária. Leitura da Bíblia Sagrada, livro de Atos, capítulo 2. A descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos, e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, credenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, com vós bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prudentes, crucificastes e mataste pelas mãos do injusto, a qual Deus ressuscitou, solta as cadeias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque ele disse a Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, como a tua face me encherás de júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que da sua descendência levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. Nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
derramou isso que vos agora vestes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que é isso Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compugnaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e o exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia alegraram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam sua propriedade, bens, repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um, perseverando, unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que se havia de salvar.